Salve salve aos curiosos de plantão. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Verso. A curiosidade do dia é: os 9 maiores terremotos registrados ao longo da história. Mas antes vamos conhecer a definição, causa e consequências de um terremoto. Um sismo, chamado ainda terremoto, PTBR, ou terremoto, PT, quando de grande magnitude, é o resultado de uma súbita liberação de energia na crosta do planeta Terra, geralmente por conta do choque entre placas tectônicas, o que cria ondas sísmicas. A sismicidade ou atividade sísmica de uma área refere-se à frequência, tipo e tamanho dos terremotos registrados ao longo de um período de tempo na região. Em seu sentido mais geral, a palavra terremoto é usada para descrever qualquer evento sísmico, natural ou causado pelo ser humano, que gere ondas sísmicas. Os terremotos são causados principalmente por ruptura de falhas geológicas, mas também por outros eventos, como atividade vulcânica, deslizamentos de terra, explosões de minas e testes nucleares. O ponto de ruptura inicial de um terremoto é chamado seu foco ou hipocentro. O epicentro é o ponto ao nível do solo diretamente acima do hipocentro. Na superfície da Terra, sismos manifestam-se através de tremores e, por vezes, pelo deslocamento do solo. Quando o epicentro de um grande terremoto está localizado no fundo do oceano, ele pode deslocar água o suficiente para causar um tsunami. Os terremotos também podem desencadear deslizamentos de terra e, ocasionalmente, atividade vulcânica. Um sismo de alta intensidade também pode diminuir a rotação do planeta, como, por exemplo, o que ocorreu no Chile em 27 de fevereiro de 2010, que provocou um movimento de 8 centímetros no eixo de rotação terrestre. O tempo de rotação do planeta pode ter diminuído em cerca de 1 microsegundo. Existem 2 tipos de sismos, os de origem natural e os induzidos. A maioria dos abalos sísmicos é de origem natural da Terra, são chamados de sismos tectônicos. Os sismos induzidos são basicamente resultado da ação do homem. Os terremotos são mais comumente causados por processos tectônicos e pelos falhamentos da crosta terrestre. Dependendo da intensidade, os terremotos podem causar graves desastres sociais, causando mortes e destruição. Os terremotos são medidos através de observações de sismógrafos. A escala de magnitude de momento é a forma mais comum para medir a magnitude de tremores de terra mais fortes relatados por todo o globo. Os terremotos abaixo da magnitude 5, menores e mais numerosos, que são relatados por observatórios sismológicos nacionais, são medidos principalmente na escala de magnitude local, também referida como a escala de Richter. Estas duas escalas são numericamente semelhantes. Os sismos abaixo da magnitude 3 são em sua maioria quase imperceptíveis ou fracos demais, enquanto que os de magnitude 7 ou mais podem potencialmente causar sérios danos em áreas maiores, dependendo da sua profundidade. Os maiores terremotos já registrados têm sido de magnitude ligeiramente superior a 9, apesar de não haver um limite para a intensidade de sismos. A intensidade da agitação é medida pela escala de Mercalli. Quanto mais raso for o terremoto em relação à superfície terrestre, maiores serão os danos causados. Veja agora as 9 maiores destruições que esses abalos sísmicos causaram no nosso planeta. A primeira delas foi em 14 de fevereiro de 1556, na cidade chinesa Shanxi. 800 mil pessoas perderam suas vidas, apesar de ter sido o primeiro registro. Hoje ocupa o segundo lugar quanto ao número de mortes. No ano de 1755, no dia 1º de novembro, ocorreu na capital de Portugal, Lisboa, às 09h20 da manhã um grande terremoto que vitimou fatalmente pelo menos 100 mil pessoas. Segundo documentos da época, esse tremor registrou algo próximo de 9 graus na escala Richter. Em 1811, em 16 de dezembro na cidade de Nova Madrid, Estados Unidos, ocorreu o maior terremoto da história do país, com 8 graus na escala Richter. No Chile, em uma cidade chamada de Valdivia, no dia 22 de maio de 1960, ocorreu um tremor que ficou conhecido como o Grande Terremoto, uma vez que foi o abalo de maior intensidade já registrado na história, com 9,5 graus na escala Richter, em uma escala que varia de 0 a 9. Esse fenômeno gerou um grande tsunami que atingiu o litoral da América do Sul, ilhas do Havaí a 10 quilômetros de distâncias. Novamente na China, no dia 28 de julho de 1976, na cidade de Tangshan, às 03h42, um tremor de 8,2 graus na escala Richter com duração de 14 segundos, deixou a cidade em total destruição e aproximadamente 242 mil pessoas mortas.
No dia 19 de setembro de 1985, o México presenciou a fúria de um abalo que provocou a destruição do Distrito Federal e a morte de milhares de pessoas. Em Los Angeles, Estados Unidos, no ano de 1994, no dia 17 de janeiro, a cidade presenciou a fúria de um tremor que aconteceu às 04h30 com 6,7 graus na escala Richter. No Japão, no dia 17 de janeiro de 1995, a cidade de Anshin sofreu um abalo que durou somente 20 segundos, mas que resultou em prejuízos de 100 bilhões de dólares e saldo de 6,5 mil mortos. O mais recente grande terremoto que atingiu a magnitude 9 foi o sismo tsunami de Tohoku de 2011, o maior terremoto que atingiu o Japão desde que os registros começaram a serem feitos. Se você gostaria que nosso canal trouxesse mais detalhes sobre estes 9 acontecimentos que abalaram estas cidades, deixe sua curiosidade aqui nos comentários, compartilhe com os amigos, curte nossos vídeos para ajudar na nossa divulgação, e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade. Até os próximos vídeos.